Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 19 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo hoje está José Faustino para analisar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. E ainda hoje mesmo o assassinato do professor Nuno Loureiro, um físico português, um assassinato acontecido na cidade de Boston, nos Estados Unidos, continua a ser tema central da atualidade. José Faustino, encontrou-se já um suspeito, um português também, antigo estudante e colega da vítima. Boa tarde, pois eu estou sozinho. O nosso companheiro destas andanças, o professor Silvério Cunha, está em missão académica fora de Évora e então não pode cá estar. Claro que desejamos daqui uma boa viagem e um bom trabalho, que tudo corra bem. Sobre a questão que tu me colocas, pois é um caso complicado e lamentável, porque se trata de dois cidadãos portugueses, nascidos em Portugal, estudantes que fizeram a sua vida toda, a sua juventude, a sua adolescência e até o princípio da vida adulta, foram bons alunos do Instituto Superior Técnico e, ao que tudo indica, o suspeito do crime, que será o duplo crime, portanto, que eventualmente assassinou duas pessoas lá na universidade onde colaborava e assassinou aquele outro colega que era então um cientista do MIT reconhecido. Pois as motivações não se sabem, nem porquê, nem como, nem nada dessas coisas, e depois suicidou-se. Portanto, é um caso de facto lamentável, não deixa de ser, na minha opinião, um ato de terrorismo, aparentemente, agora terá que ser visto à luz de outras motivações, podem ser questões pessoais, podem ser questões de revolta, de invejas, qualquer outra coisa, portanto, isso estou aqui a especular, pode ser muita coisa. Também o professor que foi morto era um homem era um cientista reconhecido em todo o mundo e tinha muita ligação ao Israel. Sim, por questões de afinidade, porque a mulher é israelita. É israelita, pois ele, não sendo judeu, tem muita afinidade com Israel e pode haver ali questões de radicalização, ou, como eu gosto de dizer também, de fanatização. É outro problema que nós temos, não tão profundo como a radicalização, mas é a fanatização. E, portanto, qualquer coisa ali se passou. O que é certo é que não foi nada de bom e, de facto, lamenta-se a morte destes dois portugueses, principalmente, e enquanto há a presunção da inocência, a alegada vítima lamenta-se muito mais do que o outro, mas, de qualquer forma, é uma tristeza, sempre uma mancha negra para todos os portugueses isso acontecer. O que é que achas que... E esta é uma questão que pode parecer ter uma resposta óbvia, mas gostava que tu, na análise, dentro dos padrões de análise que habitualmente usamos aqui no programa e que tu e o Silvério Cunha usam no programa, justificam-se pensamentos e análises a partir de Israel de que o Irão poderia estar envolvido numa situação destas? Não, na situação atual de que vivemos, faz sentido ou é demasiado recambulesco? Pois, mas é rebuscado, não é? Mas, assim, bom, vamos ver uma coisa. Independentemente de gostos e de ideologias e de simpatias, Israel, os serviços israelitas, nomeadamente a Mossad, que é quem atua a este nível, eles são muito assertivos nas suas averiguações e no seu trabalho. Portanto, é uma polícia ultra treinada e com êxitos demonstrados ao longo dos anos. Bem ou mal, gosto ou não se gosta, como digo, é uma polícia de facto com resultados extraordinários. Se eles levantam essa suspeita, algum motivo há de haver, a menos que haja ali pelo meio qualquer bucha, digamos assim, ideológica para acirrar mais as coisas. De qualquer modo, isso é possível. Portanto, não sabemos, lá está, foi das várias hipóteses que eu aqui deixei, se houver aqui uma fundamentação política de radicalização e de ligação a Israel, é perfeitamente possível que os serviços ou o apoio de alguém do Irão estejam por trás. Isso é possível, não me parece demasiado especulativo.
Deste caso que marcou toda a semana de forma chocante e que hoje teve estes desenvolvimentos com a informação policial que surgiu durante a sexta-feira, passamos para uma outra notícia que também se falou muito antes de ir para o Tribunal Constitucional, mas falou-se agora ainda mais. O chumbo da Lei da Nacionalidade, ou da proposta de alteração à Lei da Nacionalidade. De José Faustino foram 4 pontos desta lei que foram chumbados, que não cumprem a lei fundamental do Estado, mas ao mesmo tempo também se abriu aqui uma... Será que isso justifica? E outra questão é, abriu aqui o debate sobre a mudança da Constituição. Ou achas que não chega aí? Não, parece-me que, sinceramente, acho que isto é pacífico. Vamos lá ver. A Constituição, isto é o primeiro ponto, isso tem estado aí na ordem do dia por causa dos debates das presidenciais. A Constituição, como todas as boas leis, todos os bons regulamentos, tudo o que há de bom que regulamenta, que a humanidade fez para se organizar, não são coisas fixas, não são pedras inamovíveis, coisas grandes que... Não! Essas leis, esses regulamentos não são estáticos, são dinâmicos. A vida evolui, as leis e a regulamentação devem evoluir. Naturalmente que a Constituição também deve evoluir. É bom que evolua no sentido da democracia, no melhoramento da democracia, no apuramento da liberdade, da igualdade, da sociedade do mercado liberal, da maior flexibilidade na questão social, em que esteja em aberto vários pontos de vista, nomeadamente o social-democrata e o liberal, também na questão social. Porque não? E em todas essas coisas, tudo isso está em reflexão e tudo isso deve avançar, sendo que a Constituição deve permitir todas essas evoluções e essas reflexões que se façam, não é? Agora, parece-me exagerado por esta questão estar só abrir esse debate só por esta questão, não vale a pena. Agora, o princípio é este. O Tribunal Constitucional, ainda por cima por unanimidade, em 3 e numa houve um juiz que votou contra, ou não votou a favor, tudo indica, embora haja opiniões diferentes, que há ali de facto inconstitucionalidade. O que é certo, eu já aqui disse isso e continuo a dizer, eu não vejo ali grandes questões de lesa-pátria, grandes questões de fundo. São questões que podem estar na lei e podem não estar. Por exemplo, um indivíduo que é condenado por um grande crime, que adquiriu a nacionalidade portuguesa, e depois é condenado a um crime máximo, de salvo erro, de 25 anos, como máximo em Portugal, 25 anos. Parece-me durante esses 25 anos é um bocado de indiferente se ele tem a nacionalidade ou não tem. E atenção, esta questão de tirar ou não tirar a nacionalidade só se aplica a pessoas que têm mais do que uma nacionalidade. Portanto, quem nasceu em Portugal, como nós aqui somos portugueses, que só temos esta nacionalidade. Não há hipótese nenhuma, assim. Não há cá apenas acessório, não há coisa. A gente nunca perde a nacionalidade. Não pode ser. Isso não pode ser. É só para quem adquiriu. Também há a possibilidade de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, agora é pedido que quem tem dupla nacionalidade que a deixe ter, ou escolha ter uma ou ter outra. E, por exemplo, não, eu isso não concordo. Eu isso aí não, quer dizer, isso aí não. Isso vai da liberdade de cada um. Agora lá está. É verdade que quando nós adquirimos determinadas regalias, determinados direitos, também adquirimos outros deveres e perdemos algumas regalias do outro lado. A mim, e salvo melhor opinião, parece-me que uma pessoa, seja ela qual for, um cidadão qualquer, que tenha uma nacionalidade, uma determinada nacionalidade, não interessa agora, e que venha a adquirir por qualquer motivo outra, legalmente e com todas as situações, adquiriu uma vantagem e necessariamente perde outra vantagem. Por exemplo, a Constituição já prevê que um indivíduo que nasceu aqui em Espanha e que adquire, penso que vou pô-lo mais longe para não me enganar, que nasceu no Brasil e que adquire a nacionalidade portuguesa não pode ser candidato a Presidente da República, que é uma coisa que está agora na ordem do dia. Os americanos também têm isso. Um indivíduo que emigrou que emigrou para os Estados Unidos, não pode ser presidente da República. Houve aquela brincadeira por causa do Must, que não pode ser porque ele é sul-africano. É americano e sul-africano. Portanto, não pode ser. Ou seja, aquela questão
que se coloca, que os constitucionalistas colocam, que toda a gente coloca, de que não pode haver cidadãos de primeira e de segunda, ou nacionalidades de primeira e de segunda, ela na realidade já não é de primeira e de segunda. Não é a mesma coisa. Um indivíduo que tem uma só nacionalidade, pode até ter nascido em Portugal, não interessa. A sua única nacionalidade é portuguesa. Essa jamais pode ser tirada. Agora, como pena acessória, um criminoso, essas coisas todas, isso a mim parece-me pacífico. Se adquire a nacionalidade ao fim de 5, 7, 10 anos, 10 será muito, 5 poderá ser pouco. Eu não sei discutir isso, quer dizer, não me parece um ponto muito importante. Eu preferia, mas isso é uma preferência minha, e parece-me a mim mais lógico, que dependerá das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Imaginemos que um qualquer cientista, uma pessoa, filho de portugueses, que nasceu na Índia, uma coisa qualquer, que pede a nacionalidade portuguesa e até prescinde da outra, vem morar para Portugal e fica só com essa nacionalidade. Bom, bem, fica a pé de igualdade com os outros. Mantém as duas. Aí já não. Portanto, há aqui escolhas que também têm que se fazer. Mas dizia eu, esse indivíduo nasceu na Índia, é preciso esperar 10 anos, se for uma coisa evidente, trabalhos científicos, coisas muito importantes, sejam elas quais forem. Não me parece complicado que tenha quase automaticamente. Isso já se fez com mau resultado. Os judeus sefarditas, portanto, deu mau resultado. Correu muito bem no que vinha da sinagoga de Lisboa, correu mal no que vinha da sinagoga do Porto. São coisas que acontecem, essas decisões políticas que se tomam, valem o que valem, nas circunstâncias em que são tomadas, não mais do que isso. Portanto, eu não tenho grandes comentários. Se os juízes entenderam que é inconstitucional, terá que ser corrigido ou não. E o governo e quem votar a favor vai seguir com isso para a frente ou não, é uma decisão que cabe aos deputados e tudo bem, quer dizer, não me parece que... Agora, que tem que haver algumas regras e que provavelmente... Porque, só uma última coisa, porque a nacionalidade portuguesa, nós que temos a nacionalidade portuguesa, nascemos em Portugal, aqui neste cantinho, eu, por exemplo, governava cá o velho das botas, o Tonho das Botas, como a gente chamava, que era António Salazar. Quem é que nos havia de dizer que a nacionalidade portuguesa tinha uma importância extraordinária? Mas tem, porque Portugal hoje está nos 35 países mais ricos do mundo, apesar de tudo, ficamos espantados, mas é assim. E estamos no espaço Schengen, no euro, e temos aqui, e somos a melhor economia dos países mais ricos da Europa, a melhor economia do mundo. Quer dizer, isto é extraordinário. Isto é extraordinário. Ora, a nacionalidade portuguesa passou a ter muito valor. Infelizmente para nós não a podemos vender, nem podemos negociar com ela, estou a brincar. Mas tem muito valor. E então, se ela tem muito valor, se ela é muito apetecível, tem que haver mais cuidados, tem que haver uma regulamentação mais apertada, mais fina, as coisas têm que ser melhor analisadas. Portanto, parece-me que ideologias à parte, é natural que se corrijam as coisas, é natural que algumas sejam inconstitucionais e também é natural que elas se corrijam ou não e que se avance ou que se desista. Tudo isso é natural, faz parte do regime democrático. Agora haverá certamente uma proposta diferente de lei para ser alterada a partir do Parlamento. Um adjunto da ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro, foi acusado de abuso de menores. É um advogado. Pelo menos 2 crianças portuguesas com cerca de 10 anos estão entre as vítimas, mas há uma história que se desenvolve em torno deste caso, José Faustino, mas é mais um caso de pedofilia que acaba por abalar e estar ligado à esfera política. Pois, o desvio chamado pedofilia em si, portanto, as pessoas adultas gostarem de crianças, é uma doença, é um desvio. Eu não vou desenvolver muito esta matéria, mas dizem os cientistas, e eu aceito e acredito que é assim, é de facto um desvio. E isso não é crime, é uma doença. Agora, é crime quando a pessoa, por impulso, pelo seu sentimento, abusa de menores, e é crime. Isso é crime. E ainda bem que é. Ainda bem que é. Quer dizer, eu acho que não há ninguém no seu perfeito juízo, um cidadão no seu perfeito juízo, adulto, que ouça indiferente estas notícias e um afloramento do que aquele homem fez. E que há coisas piores, atenção. Quer dizer, crianças de 4 anos, o uso e abuso
de pornografia infantil na internet. Quer dizer, se nós pensarmos bem, isto... ficamos desesperados, isto pode nos levar à depressão. Isto é complicado, se a gente começa a pensar muito nisto. O homem, o ser humano é um monstro, quer dizer, que faz estas coisas todas. Eu não vou entrar aqui em filosofias, mas que isto acontece, acontece. E tem uma coisa curiosa. No melhor pano cai a nódoa. É claro, isto é um problema, porque tenta-se sempre politizar a coisa. Este era do PS, ou de uma ministra do PS, e pronto, lá estão eles. Pois quando é do PSD, isto parece o Benfica, o Sporting e o Porto, e outros clubes mais. Peço desculpa aos que ficam de fora, mas é sempre por três principais. Isto não pode ser encarado desta maneira. Em primeiro lugar, e penso que isso seja fácil concluir, este tipo de crimes existem em todo o lado. Em todo o lado. É como as pessoas boas e as pessoas más. Em todo o sítio há boas pessoas más. Nós queremos e julgamos e pensamos que na classe política, que a maioria das pessoas serão pessoas normais, boas e que queiram o bem dos outros e tudo. Acreditamos nisso, queremos acreditar. Mas há lá uma percentagem maior ou menor de gente má, inclusivamente com estas tendências pedófilas, que, na sua aplicação, uso e abuso, são crime. Portanto, este homem alegadamente cometeu esses crimes, tem que ser julgado e vamos ver o que dirão os tribunais. Parece que ele já confessou, parece que um advogado, que não sei se foi nomeado, se foi constituído por ele, já pediu a suspensão alegando objeção de consciência. Portanto, tudo leva a crer que as alegadas acusações tendencialmente são verdadeiras. Um dos casos que marcou a semana e que vai ter certamente desenvolvimento... Mas deixa-me só dizer uma coisa, desculpa lá. Mas também, nem essa ministra, nem um governo da altura, nem este governo, nem nenhum ministro deste governo pode fazer uma averiguação profunda da vida de quem nomeia ou de quem convida. Sejamos francos. Portanto, tudo o que tira a questão criminal e judicial, tudo o que sai daí é politiquice, na minha opinião. Passamos para um outro caso e de justiça. A averiguação preventiva do caso Spinum Viva foi arquivada. O Primeiro-Ministro disse que, na realidade, esteve perante um inquérito criminal. José Faustino, falou-se muito, mas esta averiguação preventiva é muito anterior a um inquérito ou algo. Portanto, isto foi propriamente o quê para ser agora arquivado? Não existir? Foi dizer o quê? Que não existiam... suspeitas de existência de provas sequer? Bom, eu não sou jurista, falta-nos aqui o professor Silvério Cunha, cuja formação é justamente essa, ele é licenciado em Direito, e dava-nos aqui um bocado de jeito. Eu o que tenho ouvido dizer, e aquilo que constatei, é que esta figura que foi usada da averiguação preventiva está vista para coisas de segurança nacional, terrorismo, coisas muito, muito graves. O inquérito judicial eu já conhecia, porque vivi isso na primeira pessoa, quando alguém do Estado quis pôr outra pessoa em tribunal, isso tem que ser patrocinado pelo Ministério Público, e o Ministério Público levantou um inquérito a ver se há ali questão de facto. E isso aí já fala, interroga as pessoas, fala-nos aqui. Portanto, até aí vão os meus conhecimentos práticos da situação. Aquilo que me é dado a observar é que isto é uma espécie de uma averiguação feita sem métodos, vamos dizer, falta-me agora o termo, evasivos. Quer dizer, ir ver evasivos, ir ver a conta do banco, se é a pessoa querer, o juiz decreta, não, o banco tem que lhe dar tudo, é a própria pessoa, quando lhe pedem coisas, que as dá. O que não é bem a mesma coisa de uma investigação. Eu, e salvo melhor opinião, sou um leigo na matéria, como a maior parte das pessoas são, e como o ouvinte está lá em casa, com certeza, a maioria deles são. O que parece é que há uma suspeita, e eu ponho aqui um bocado, faço uma grande diferença entre quem se queixa de uma coisa, explicando por A mais B, assinando, tudo certinho,
e a denúncia anónima. Eu já disse isto várias vezes e cada dia que passa mais me repugna. Só o nome da denúncia anónima causa-me um enjoo tremendo, é uma coisa terrível que pode haver. E lembra-me sempre, porque o próprio agente, se quiser prejudicar outra pessoa qualquer ou arranjar qualquer coisa, um outro que está numa investigação qualquer faz uma denúncia que o outro também está metido na moscambilha. E aí, mais uma denúncia anónima. Mas eu acho que as denúncias anónimas tinham que passar por um grande filtro e só em casos muito especiais, lá está, terrorismo, segurança nacional ou de prevenção de um possível crime, e depois devia morrer ali. Se o crime não se comete, a coisa devia morrer, logo se veria se os serviços de inteligência iriam investigar ou não. Mas nestas situações, como eu digo, não usando formas evasivas e tudo isso, chega-se a uma conclusão que ainda por cima vem para a praça pública, mas também não é mau que isso seja utilizado às escondidas, como aconteceu com o ministro que foi escutado durante 4 anos, e portanto isto lança aqui uma confusão tão grande, que aquilo que as pessoas leigas na matéria, como eu, pensariam à primeira vista é que alguém se queixa, alguém suspeita e então levanta-se um inquérito. Há fumo, há fogo, então alegadamente cometeu um crime, arma-se um processo e segue o andamento normal. É aquilo que nós pensamos. Não, agora passa a haver um pré-inquérito, inquérito do inquérito, outro coisa, e depois, agora, vem o Procurador-Geral dizer que se prepara, com certeza na base de uma lei qualquer, que isso é confidencial, nem o próprio pode ler o que lá está. Depois meteu-se ali pelo meio também inquéritos desses e averiguações destas com o juiz Ivo Rosa. Tudo isto é muito complicado e muito escuro. Agora, há uma coisa, em jeito de conclusão, que eu digo. Quem pode resolver esta questão são os políticos. E não vale para alguns que eu já tenho ouvido, dizer que há outros querendo resolver isto, e não é querendo fazer como querem, não. É pôr o problema à discussão e democraticamente ver o que há a fazer e decidir democraticamente. Mas dizem logo os outros, não, eles querem limpar os outros bandidos todos, a corrupção e não sei o quê. Não querem. Eu quero, como cidadão, ter todos os direitos que a lei me pode dar, de eu recorrer, de eu me defender. Pena é que não tenha dinheiro para fazer determinadas coisas como nós vemos outros fazerem. Esse é que é o ponto. Portanto, e é isso tudo que está em análise, é isso tudo que deve estar em discussão, porque as coisas não estão bem como é bom de ver. Resumindo e concluindo, em relação ao Spin Viva, é melhor que isto fique resolvido. É complicado. É tudo complicado. Acreditas que mais à frente vai surgir novamente este caso em algum momento da vida política? É possível. Porque que alguém vai encontrar algo, dizer algo sobre o assunto que foi arquivado, mas que afinal não devia. É possível porque vulgarizou-se a acusação de coisas que aparentemente são normais. Repare-se, por exemplo, agora em jeito das presidenciais, o candidato Marcos Mendes agora querem saber dos negócios que ele teve. Hoje à tarde deu a conhecer os clientes. Ou seja, isto não para, não para, porque das duas uma. Eu não estou a dizer que não há faltas e que alegadamente as pessoas não cometeram faltas. Não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que se vulgarizou a suspeição sobre tudo. E então aí temos que ver com quem de direito, não sei, talvez Deus Nosso Senhor, se nos dispensa alguns santos, alguns anjos, alguém que ele para lá tenha, para vir governar os países, porque isto assim não tem caminho nenhum. E o que eu digo é que tem que haver aqui alguma moderação nisto e começarmos a pensar em tomar caminho nesta matéria. Agora, não há dúvida nenhuma que o Primeiro-Ministro, que neste momento goza de mais alguma liberdade, mais algum desafogo para governar e não está preocupado com isso, esse assunto está armado. Pode voltar à baila. Mas claro, o Primeiro-Ministro também não ajudou, salvo melhor opinião, a vir logo em Bruxelas. Então não teve tempo para chegar cá. Eu não sei, uma vez fiz as contas, nunca fui daqui para Bruxelas de avião. Serão 2 horas para ir a uma pouco. reunião.
nem tanto. 2 horas e meia, A provavelmente. minha ideia nesse dia era ver se podia ir e vir, não se podia, não se conseguia fazer. É curioso. A sede da Europa não se consegue ir e vir no mesmo dia. E não se conseguia. Mas era rápido, era relativamente rápido, não havia ligações. Até o homem não tinha tempo de chegar cá, vinha no avião da Força Aérea, no Falcon, venha no avião, não tem problema nenhum, deu o cargo, venha e depois fala cá, ou no outro dia, não se perdia nada, não. Logo e tal, ficou claro. Portanto, isto é uma bola de neve que não para. E mesmo quando aparentemente para, há ali um bocadinho, ela começa outra vez a enrolar e a criar neve, a criar neve. É um problema que aqui está. Do caso Spinum Viva e do arquivamento da averiguação preventiva, partimos para as filas no aeroporto, precisamente. Falavas de viagens de avião que continuam e há casos até de 7 horas de espera na entrada do país no aeroporto. Isto atinge um ponto que provavelmente era pouco provável de se descrever. A Ministra da Administração Interna apontou vários problemas. Uma associação sindical de polícias disse que a ANA estava a impor regras e a dificultar e a criar problemas de segurança nacional. José Faustino, no que ficamos é mesmo um problema informático, de organização de serviços, de espaço no aeroporto. O que é que se passa aqui? O problema é estrutural. Quer dizer, o nosso país, apesar de todas as coisas boas que eu disse no princípio do programa, o país está a funcionar cada vez pior. Esta é que é a verdade. Até parece mentira como é que conseguimos ter estes êxitos todos. E o problema está no seguinte. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, isto só passou pela cabeça do Salazar e para do António Costa. Isto tem que ser dito com esta frieza. E já aqui disse várias vezes. O Salazar não dava conta da Polícia de Aviação e Trânsito, extinguiu-a de um dia para o outro. Acabou. O António Costa não conseguiu resolver. Não conseguiu, na verdade, não conseguiu resolver a morte de um imigrante no aeroporto. Acabou com a polícia Com o CEF. Com o CEF, o serviço, que é uma polícia, não é? Era uma polícia, sim, exatamente. Seja o que for, é um serviço mas sempre funcionou e que deve funcionar. Agora o que é que temos? Temos uma agência, temos uma parte da PSP, temos não sei o quê. Eu atrevia-me a dizer, e desculpa-me o termo, temos o diabo que os carregue, temos para ali coisas por todo o lado. Não há reforma que resolva nada disto porque acabam-se com dois serviços. Criam-se 3, não vamos a lado nenhum. E, portanto, o problema começa aí. Aí começa o problema. Depois, a polícia entende que recebe determinadas responsabilidades e lá terá as suas questões, lá haverá uma situação, podemos dizer, se calhar estão ali a ser demasiado zelosos, estão a empatar aquilo. Ou não se entendem com o operador do aeroporto, neste caso a ANA, ou porque têm qualquer outra coisa, seja o que for, que ali existe, mas que algo existe. Nós podemos não ver o que existe, mas que existe, existe. E tanto existe que houve filas de 7 e mais horas de turistas e do turismo que nos coloca na tal melhor economia do mundo. Porque mesmo baixando a produtividade do trabalho, com esses números com que ganhamos, não há dúvida absolutamente nenhuma que a economia, o motor da economia que dá esse número é o consumo interno e o turismo. O que não é sustentável, como é bom de ver, não é preciso perceber da economia. Qualquer borra-botas como eu sabe isso perfeitamente. Ora, aquilo é uma imagem terrível. E depois o turismo. Portugal tem fama e proveito de ser um país muito bonito, de ser calmo, ter um bom clima, etc, etc, etc. Mas tem muitos concorrentes. Portugal tem muitos concorrentes. O turismo tem muita concorrência. Ora, com situações destas, isto não é abonatório para ninguém. E para mais agora com o problema dos telemóveis, que filmam tudo e metem tudo, vê-se tudo. Cai um avião, houve alguém que filmou. Um indivíduo que atropelou outro, alguém filmou. É muito difícil fugir a qualquer ato que não seja filmado. E depois, aquelas imagens das pessoas à espera para entrar nas fronteiras, que é uma imagem um pouco recorrente por todo o lado. Talvez não com aquele exagero, mas é recorrente. Agora há das malas que vieram à frente dos passageiros, entupiram os tapetes, aquilo criou-se ali uma confusão. É uma imagem terrível, quer dizer, quem filmou aquilo é uma imagem terrível e isto não pode acontecer.
como se costuma dizer, nem que a vaca tussa, isto não pode acontecer. Alguém tem que resolver isto. Neste caso é o Ministério da Administração Interna, é o Governo que tem que resolver. Mas aqui neste problema. caso parece não existir ninguém. Não, é difícil identificar o responsável do problema. Pois, porque isto é um síndrome. São vários males a contribuir para o mesmo fim. Quer dizer, são várias coisas. Não é só uma, penso eu, porque isso aí era mais fácil de resolver. Não são várias. O CEF foi extinto, a polícia que está a adaptar à coisa, o aeroporto está cheio de coisas, tem se calhar mais voos do que aquilo que deviam ter. É um conjunto de coisas, de circunstâncias que provocam isso. É um síndrome, não é? Então, neste momento, todos se desculpam uns com os outros. E desculpa, o que também permite fazer isso. Agora, há uma coisa que também é certa. As pessoas hoje, especialmente o pessoal mais novo, mas começam-se a aborrecer. Eu comecei a andar de avião já um bocadinho avançado na idade. E aquilo era uma maravilha. Eu levava uma mala, não havia carrodas nas rodas, não eram automalas, eram malas mesmo. Eram malas quase. Não era a mala de cartão, mas era a mala de pele. Não, já era muito avançado, mas pronto. Havia os carrinhos, tudo aquilo e tal. E a gente deixava tudo, ia fazer o check-in, entregava a bagagem toda, ia com uma coisinha de mão, todo contente, beber um café, tirar um almocinho, uma refeiçãozinha ligeira e tal. E até comia no avião. Agora não. Mais ou menos aquilo chegava às horas que se pensava e partia às horas. Agora não. Não se sabe quando é que chega. É como o comboio de Shela. Não se sabe quando parte, não se sabe quando chega. Nada. É quando for. Depois perdem-se as bagagens. Outra vez as bagagens chegam mais cedo. É tudo ao encontrão. Depois as pessoas, para ser mais barato, levam as malas lá para dentro. Depois as malas caem em cima da cabeça das pessoas. Bom, aquilo é uma coisa de malucos. E há aí uma companhia que eu não vou dizer para nem fazer publicidade positiva nem negativa. Depois aquilo parece um casino. Aquilo é engraçado porque distrai as pessoas. Dizem que os especialistas em aviação dizem que é bom, o pessoal está distraído para não pensar, as pessoas têm medo de andar de avião. Aquilo fazem rifas, houve um que era tão bom animador, um assistente de bordo, que até fez um concurso, fora do programa, claro, para nós, os passageiros, elegermos a menina mais bonita, que lá estava, qual era a mais bonita. Aquilo é um pagode autêntico. Estas coisas, isto é agradável, é bonito, é simpático, não tem nada a ver com mais nada que não seja isto que eu estou a dizer, mas torna-se muito complicado todas estas coisas misturadas. Quer dizer, o transporte aéreo deixou de ser uma coisa aliciante para ser uma coisa cansativa e problemática. E depois começa logo desde o princípio, desde que entra no aeroporto, até que sai lá no outro aeroporto. Sabemos que houve sempre uma grande tendência dos funcionários das alfândegas, é a minha experiência, serem um bocado estúpidos. Vi disso em todo o lado. No Brasil, na Inglaterra, em Itália não. E nos Estados Unidos. Me lembro, eu não sou muito viajado, mas fui a alguns sítios. Tudo gente estúpida. Conto uma coisa muito rápida. Em Londres, vinha para Portugal com passa a publicidade, mas também já não foi, um velho telemóvel que havia bom, que era da Nokia, velho, já batido, todo amolgado, todo esfolado. E o inglês resolve perguntar se eu tinha comprado aquilo lá. Dá vontade de pregar com o telemóvel na cabeça, com toda a franqueza, quer dizer, o homem é burro, vamos lá ver, quer dizer, aquilo no aeroporto, num voo, foi à Feira da Ladra comprar telemóveis velhos, então, o homem quer dizer, é uma coisa completamente despropositada, mas isso era um luxo comparado com aquilo que é hoje. Das filas no aeroporto, vamos à guerra na Ucrânia para falar do financiamento da Ucrânia, que foi aprovado no Conselho Europeu. José Faustino, a possibilidade era a mobilização de ativos russos para servirem de suporte a esse financiamento, num valor até 200 mil milhões de euros, um valor astronómico. Não houve esse acordo. Houve um acordo, sim, de Europa emitir dívida de 90 mil milhões, mas não a 27, apenas a 24. Pois, esses tais 95 mil milhões, eu aqui já falámos sobre isso, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas sobre o confisco puro e simples desses fundos russos. Seja quem for o dono dos bens, ou neste caso do dinheiro, tem que haver
num Estado de Direito, e a Europa são Estados de Direito, tanto quanto julgo saber, pelo menos os 27, parece que sim. Bom, tem que ser um tribunal a decidir isso. Tem que ser um tribunal a decidir isso. Não sendo um tribunal, o Conselho Europeu não tem poderes, só a melhor opinião, para tomar esse tipo de decisão. Nessa circunstância, põe-se o problema do banqueiro, neste caso a Bélgica. Portanto, os fundos, a maior parte deles, estão na Bélgica. Estão na Bélgica, é lá que estão. Ora, em primeiro lugar, a entidade que é detentora dos depósitos dessas receitas, do Estado russo, depois as autoridades belgas, quer dizer, há aqui uma grande responsabilidade da parte dessa gente, que é de duvidosa legalidade se uma decisão do Conselho Europeu lhe dá legitimidade ou não para tomar esse tipo de atitude. Ao cuidado de não há que levar mal, a entidade não quer e as autoridades belgas também não querem e não têm querido. Bom, este é o primeiro problema. O segundo problema são os suspeitos do costume, especialmente aquele senhor Orbán, que ainda por cima o casaco lhe assenta mal. Eu estou farto de ver aquele homem à minha frente. Quer dizer, a Europa tem que começar a ser, lá está, de geometria variável, dinâmica. Como as leis, também a Europa tem que ser dinâmica, não é? Agora volta não quer a Europa. Saia da Europa. Agora, tem que ter as contas feitas. Sais, pagas. Contas para fazer. Foi uma solução que se encontrou. Muito bonito. Fica de fora a Hungria. Portanto, a hipótese é... Eu estou-me a adiantar. Peço desculpa. Portanto, a outra questão que está no ar é... porque ainda havia a hipótese, não era ir buscar o dinheiro russo. Era o dinheiro russo servir de garantia para os tais 90 mil milhões para conceder durante 2 anos à Ucrânia. E aquilo servia como garantia. Porque, na realidade, e tanto quanto eu percebi, ninguém vai pôr lá dinheiro nenhum. Quem vai lá pôr dinheiro é o banco, deve ser o Banco Central Europeu. O banco os países ficam fiadores dessa situação. Uma hipótese era as verbas russas servirem de garantia sobre isso. Uma vez aqui tinha falado nisso, que era uma primeira hipótese que eu achava que podia ter pés para andar. Mas mesmo assim é complicado. Mas não é tão grave como tirá-las de lá. Mas de uma maneira ou outra, não era agora, era depois irem lá tirar. Outra possibilidade era ir ao banco, pedir o dinheiro, dar o dinheiro à Ucrânia, emprestar o dinheiro à Ucrânia, porque isso é tudo empréstimo, e os países da União Europeia, os 27, ficarem como fiadores. Arranjou-se, havia de se arranjar e arranjou-se uma proporção para dizer quanto é que cai a cada um. Parece que a Portugal fica 3 mil milhões de euros de responsabilidade. É o que é. É o custo desta coisa, é o custo da democracia e da liberdade. Mas, e agora vamos à terceira parte. Vem o senhor Orbán, o homem lá da Hungria, o tal que eu já não posso ver, ainda por cima o casaco, assenta-lhe mal, parece aquilo uma galinha de aviário que ele anda. Todo empanturrado. Ele, a República Checa e a Eslováquia, antes eram a o grupo de Visegrad. Antes eram a Checoslováquia. Se o Putin tomar conta deles, se calhar volta outra vez a ser a Checoslováquia. Está bem que aquilo foi uma invenção do general Tito. Mas o coronel Putin também pode idealizar outra coisa qualquer. Se calhar juntar com a Hungria ou qualquer coisa. É como ele quer. É como ele quiser. Bom, esses três, e depois de 12 ou 15 horas, mais do que a espera no aeroporto, conseguiram chegar à brilhante conclusão que aquilo não tinha remédio se não pôr aqueles 3 de lado. Agora, o problema aqui é um problema futuro. Eu acho que a solução é boa da parte dos outros 24. Mas há vários entendimentos com menos países do que os 27, é verdade. Mas aqui é um prejuízo, é um risco, é um problema que os países vão assumir. E se há 3 que ficam de fora, também têm que ficar de fora para os benefícios. É verdade, tanto quanto eu percebi, faço sempre esta ressalva, que na execução dos empréstimos, de tudo isso e das responsabilidades, numa primeira linha
entram os 27. Só na tal segunda linha de garantias é que entram os 24. Portanto, ele, de certa forma, as verbas que são tiradas do orçamento da União Europeia, vamos dizer, os empréstimos, o empréstimo, porque penso que a coisa funciona. O banco, a entidade que vai bancar a operação, empresta o dinheiro à União Europeia e a União Europeia empresta o dinheiro à Ucrânia. Portanto, o banco empresta à União Europeia de 27 e esse empresta à Ucrânia. Se houver problemas, garante os 24. Não sei se me faz entender. Parece que é assim que está a coisa. Portanto, isto é um problema. Agora, só para finalizar, ao contrário do que muita gente diz, a Europa não se entende e a Europa não consegue falar uma só voz e mais para vê-se porque é que não fala uma só voz e onde é que estão as vozes discordantes. Está-se a ver, portanto, isso está a ficar claro. Seja como for, a Europa consegue encontrar saídas. A Europa tem muitos defeitos, como Portugal tem muitos defeitos, como todos os países nossos têm muitos defeitos. Mas é verdade que estão a conseguir e a fazer um esforço para resolver uma data de problemas. Não é à espera que o Sr. Putin invada a Europa. Também é. Mas é sobretudo de um doido que temos à frente dos Estados Unidos da América. Esse é que é o ponto também. Portanto, a Europa tem que rapidamente, já devia ter tido, ser autónoma e independente, seja daquilo que for. Tem que ser uma potência que tem que se afirmar por ela própria. E, felizmente, este tipo de medidas mostra que somos capazes de o fazer, que a Europa é capaz de fazer isso. Ainda assim, perante isso tu dizes, há um tema que fica em dúvida, que é o Mercosul. O acordo com o Mercosul acaba por ser adiado, esperava-se que fosse assinado neste sábado, dia 20 de dezembro, um acordo que está a ser negociado há 25 anos. Afinal, ainda há uns pormenores, passados 25 anos, que têm a ser analisados por França e Itália. Isto não se está aqui a perder uma oportunidade real, económica, geopolítica, de afirmação da Europa no mundo perante esses desafios, como tu aqui disseste? Já se está a perder há alguns anos, porque o acordo está estabelecido, as questões essenciais do acordo estão estabelecidas em todas as suas vertentes, comerciais, de cooperação, há questões tecnologias absolutamente incríveis tudo. Neste mercado que... Aquilo é um acordo, o mercado de mais... Aquilo tem, na minha opinião, tem 3 vantagens. A primeira é muito vantajosa para os países do sul... Da Península Ibérica, Portugal e Espanha, claramente. Primeiro também, os outros. Estou a falar nos outros do lado de lá. Da Mercosul, lá do ok. Sim, da América Paraguai, do Sul. Brasil, Argentina. É vantajoso para eles. Faltam. É vantajoso Uruguai. para eles e é vantajoso para os países da Europa. Porque praticamente deixa de haver taxas entre eles, há um intercâmbio, tudo, tecnologia, de ciência, tudo de questões comerciais, etc, etc. E tem um terceiro ponto que é novo. É novo, quer dizer, é recente. Tem 1 ano ou 2. Ou mais recente, ainda, se calhar, deste ano. Que é a questão geoestratégica. Vamos lá ver. Se o mundo já não é orientado, todos virados para uma grande superpotência que é os Estados Unidos, hoje há 2 grandes superpotências, os Estados Unidos e a China, com uma que anda ali a dançar de um lado para o outro, que é a Rússia, que é uma mini potência ao pé dos outros, mas que anda ali a dançar, já foi. E a Europa teve a grande oportunidade, se não se tivesse afastado da Europa, de voltar a ser uma grande superpotência. E a Europa que estava que não se afirma. A Europa tem que aparecer nisto. A Europa tem que ser outro polo de atração. Ora, neste momento, o que é que se verifica? Se os americanos nos tratam mal, agora chama porquinhos. Isso foi Putin. Putin é que chamou porquinhos aos europeus. Sim, mas o Putin e o outro chama atrasados mentais. Chamam-nos tudo. E eu acho bem que os europeus não respondam. Deviam arranjar por exemplo, o Costa, disse o Presidente do Conselho, e respondendo à letra. Ter um Medvedev europeu? Sim, não coisas simples. Quer dizer, eu comecei a ouvir opiniões, nunca me tinha lembrado disso. Mas depois comecei a observar com mais atenção. O Trump há ali lives não está bom da cabeça. E aquilo acontece a gente com uma certa idade. Acontece. Eu já tenho visto os super velhos, achamos os super velhos. São os maiores do mundo. Pessoas que não fazem mal a ninguém, não é? São os melhores a fazer tudo. Os pescam mais, os caçam mais, os correm mais. Tudo mentira, com 80 anos não fazem nada daquilo. Mas são os super velhos, achamos os super velhos.
E eles até não percebem o que é. Então, cá está o super velho e tal, porque eu também sou velho, aquilo cai na brincadeira. Não, aquilo é um princípio de demência que a pessoa tem na cabeça. E eu estou a pensar, ora bem, perante esta situação, com um demente, se for assim, ou um imbecil, ou o que for, a Europa não pode contar. Portanto, tem que se encostar a alguém. Também não se pode encostar. A Rússia está de questão que nem é sido para encosto. Mas, ainda que fosse, não pode ser. A Rússia tem que se arranjar como aliado. Aqui põe-se o problema dos dois. Ou à China ou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sacodem. Apesar de tudo, estamos lá encostados. A China, braços abertos para o encosto. É perigoso. Portanto, a Europa tem que se afirmar. E o que é que a Europa tem que fazer? Tem que ir aos outros periféricos, ver se arranja aliados. Na América do Norte, o Canadá, o México, depois na América do Central e América do Sul, os países da Mercosul e os outros, em África. Portanto, tudo isso são alianças táticas que nós devemos fazer, eu digo mesmo estratégicas, alianças estratégicas que devíamos fazer. Ora, a Mercosul é uma grande oportunidade e uma grande vantagem estratégica. Portanto, tem estas 3 vantagens que eu enumerei. Ora bem, o que é que está a emperrar isto tudo? O egoísmo francês, dos agricultores franceses, sobretudo, e italianos, mais os franceses, que estão habituados a ter dinheiro para tudo e para mais alguma coisa, para produzirem as coisas caras e não terem competição. Ora, os produtos da Mercosul vêm com certeza mais baratos e vão criar algum problema. Pois bem, que se ajude, que se apoie esses agricultores para que não tenham prejuízo. Mas é um esforço de desrespeito a todos. Olhemos para os nossos agricultores, por exemplo, em Portugal, que andam-se a fazer sacrifício há muitos anos. A gente anda a fazer sacrifícios. Portanto, muitas vezes em detrimento dos próprios franceses. Não digo dos italianos, mas dos franceses. E dos italianos, talvez. Portanto, é uma pena, e lá está o tal problema de olhar para o umbigo. Quer dizer, se é dinheiro para as armas, ai Jesus, Nossa Senhora, lá vão as pensões. Se é dinheiro para a Ucrânia, ai não sei quantos. Se é a Mercosul, ai que os ovos ficam mais caros. Hoje eu ouvi na televisão, hoje, sexta-feira, que um pobre não tinha dinheiro para comprar 2 dúzias de ovos. Tenham um juízo na cabeça, não podem dizer isto. Eu não sei quanto é que isso custa, porque 2 ou 3 euros. Peço imensa desculpa, mas qualquer pessoa tem 3 euros. Claro que não vai comprar 2 dúzias de ovos quando não precisa delas. Mas não é por não ter dinheiro para comprar os ovos. Ele pode não ter dinheiro para comprar lombo de vitela, para comprar boa carne de porco, para comprar borrego, para comprar peixe fresquinho, e opta por outras coisas. Isso eu estou de acordo. Agora, 1 dúzia de ovos? Mas está a brincar comigo? Que aumentaram muito? Aumentaram. E tinham razão para aumentar? Não. Mas não é por valor deles que não se compra. Agora, grande problema nas festas, os ovos custam 2 euros a dúzia, ou 1 euro, 2 ou 3 euros, não faço ideia. Não tem dinheiro para comprar 2 dúzias de ovos. Quer dizer, isto tem que se discutir e pensar com seriedade e com verdade. Mas este acordo do Mercosul abre essencialmente grandes oportunidades em empresas tecnológicas, por exemplo, também do setor agrícola, por exemplo, que existem aqui até em Évora, empresas que aqui existem que possam ter acesso a um mercado sem tarifas enorme. Não é? Até os próprios agricultores. Sim, por exemplo, a produção agroindustrial. Os produtores de vinho. Eu agora não estou muito bem atualizado, mas não sei. Mas até há bem pouco tempo, por exemplo, os produtores de vinho portugueses, era uma carga de trabalho para entrar no Brasil. É 80%, tem uma taxa de 80%. Tem uma taxa, tem problemas, vão os vinhos para servir da mostra, azedam pelo caminho e têm que azedar, azedam-nos, né? E coisas do género. Portanto, tudo isso são barreiras que existem e que vão ser, com certeza, derrubadas ou bastante melhoradas. Portanto, é sempre bom para todos. E já que estamos nessa parte do planeta, vamos falar da Venezuela, onde os Estados Unidos aplicaram agora um bloqueio marítimo aos petroleiros venezuelanos ou aos petroleiros que circulam na Venezuela, sendo que a Venezuela anunciou a implementação de escolta militar a estes navios. Também durante esta semana surgiram notícias de que os Estados Unidos estariam mesmo preparados para fazer um ataque a este país, governado por Maduro. José Faustino, o caso da Venezuela mantém-se assim, numa guerra fria ali naquela zona do Caribe, ou vai ter mesmo o desfecho, a queda do regime
de Maduro. O que é que aqui se passa e o que é que se pretende? Os Estados Unidos querem mesmo o petróleo da Venezuela, como se diz também por aí? Querem. É claro que o petróleo americano... Voltou-se à guerra pelo petróleo? O petróleo americano... Não, os americanos não precisam de petróleo para nada. É o principal, com muita distância, o principal produtor mundial de petróleo. E o petróleo americano, o do xisto até é uma maravilha, é chamado na gíria, é um petróleo mais leve e mais doce. Tem menos enxofre. E, enquanto o petróleo da Venezuela é pesado. É o petróleo pesado, azedo. tradicional, digamos assim. Não. Nós aqui queremos é do outro, é do Brent, e esse petróleo é melhor. Do Mar do Norte e essas coisas. Ali para o outro lado, lá para baixo, mesmo para as Arábias, são médios. Não são são mais pesados. Agora, tudo o que vê à rede é peixe. Tudo leva a crer que, de facto, os interesses de Trump se movimenta sempre por interesses financeiros e dinheiro, é de facto o petróleo. E junta aqui o útil ao agradável. Portanto, ele faz aqui 3 em 1. Portanto, ele defendeu lá nas opções estratégicas dos Estados Unidos, foi ressuscitar a tal ideia que tem sido renovada, a tal chamada Lei Monroe, que é ali que mandam os americanos. Portanto, todo o Ocidente é comandado pelos americanos, eles é que mandam naquilo. Ou a teoria do século XIX, que o professor Silvério Cunha aqui fala, das 3 potências, e cada grande potência tem os 6 protegidos, que ele já explicou. Isso continua um bocado, mas nós éramos da Inglaterra, agora somos dos americanos, e ele quer restaurar isso no princípio, com o princípio do século XIX também, ali toda aquela parte é ele que lá manda. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o petróleo. E o terceiro aspecto, não nos esqueçamos que ele tinha a pretensão, não sei se já a perdeu, já acabou com 8 guerras, diz ele. Está à espera da 9ª, que foi na Ucrânia. Não sei quais são, mas nem perco tempo com isso. Mas, vamos ver, o Maduro, tirando questões de princípio, que para nós são importantes, mas para muita gente não é, não é uma pessoa bem vista. Não é uma pessoa bem vista. E, portanto, tudo se conjuga. E ele arranjou a desculpa, que pode não ser totalmente uma desculpa a 100%. Alguma coisa é capaz de haver, de que o tráfico de droga que faz escala ou faz... é um ponto logístico, que a Venezuela é um ponto logístico. Não é produtor, isso parece estar aprovado, isso ninguém diz, mas é um ponto logístico. Sinceramente, aquilo que tenho visto e a análise que faço é que não é esse o principal motivo. E ele diz isso nas suas intenções estratégicas. Ele quer mandar em toda aquela zona, quer ter um governo que lhe seja influente, dá-lhe jeito. Por exemplo, a senhora Corina Machado ser-lhe muito mais favorável, com certeza, do que é Maduro. Não há dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, ele reavia as concessões de petróleo, porque o Chávez correu com toda a gente estrangeira de petróleo, das terras, tudo. E agora é aquilo que se sabe. Mas seja como for, à luz do direito internacional, há ali coisas que se diga. E esta é a análise que eu faço. Mas também digo o seguinte, e já aqui disse isso várias vezes, eu continuo a não acreditar. E depois cria esta guerra de nervos. Fez um discurso para enganar os americanos, a dizer que estava tudo bem quando está tudo mal. Inclusive houve analistas a dizer que vai declarar a guerra à Venezuela. É daquelas coisas, não se sabe, vindo do Trump, ainda não. Mas eu não acredito e continuo a não acreditar, não é uma questão de fé, é uma questão de análise objetiva do que está a passar. Não me parece que haja uma invasão terrestre. Pode haver uma projeção de forças para um determinado ponto, bate e foge, e bombardeamentos aéreos. E inclino mais para esta última situação, bombardeamentos aéreos. E para um apoio a alguma dissidência militar que possa existir? E apoio a alguma dissidência militar que possa estar a ser instigada dentro da Venezuela? Sendo que a Venezuela é um país que tem, segundo as notícias que tive a oportunidade de ver, tem 6 milhões de pessoas armadas. Nas milícias. Exato. Tanto quanto me é dado observar, estão armados. Portanto, existe uma milícia civil muito crente, também politicamente, e isso não será certamente algo de fácil de desmobilizar. Não há, eu penso que internamente não há condições para haver essa revolta. Ninguém, vamos lá ver, quem está em pé
quem tem a possibilidade de fazer uma coisa dessas, um levantamento, um golpe, uma coisa qualquer, são os militares. São os únicos. Ficando eles no poder, provisoriamente, não é? Ou metendo um civil, podiam fazer assim. Os militares fazer um golpe de Estado, vamos dizer, derrubar o Maduro e pôr o presidente, ganhou as eleições, que ele roubou, não é? O legítimo presidente do país, isso não há dúvida. Aquele senhor que hoje está exilado, não sei onde. Mas isso não há condições para ser feito. Porque Maduro joga com bastantes interesses, pelo menos é as informações que chegam, e tem tudo minado, inclusive o exército. E provavelmente é aí que vem o fraco deles da questão das drogas. É provavelmente gente de altas patentes do exército que tem o negócio das drogas. É provável, não se sabe ao certo. Estamos na reta final deste programa e falamos agora de presidenciais. O melhor das rádios que, neste caso, voltam a boicotar eleições presidenciais. José Faustino, já acontece há alguns anos e tal resulta de uma luta que as rádios têm há vários anos, diversas reivindicações que não são tidas em conta. Pois, há várias reivindicações das rádios que não são tidas em conta, mas há uma fundamentalmente que é essa que origina a decisão da APR, com a qual eu concordo plenamente. Hoje já não estou lá, já não faço parte da direção da APR, mas concordo perfeitamente com a decisão. Isto porquê? Porque os políticos, este governo, o anterior, todos eles, entendem não mexer na lei, dizem que sim, estão de acordo completamente, mas fala-se nisto. O ponto é, as rádios locais terem ou não terem tempos de antena em todas as eleições, como têm nas autárquicas. E as outras rádios têm todas menos nas autárquicas. E o que se pretende é que, à exceção das autárquicas, todas têm tudo. Tudo, referendos, legislativas, presidenciais, tudo isso. Até porque faz parte de todo o conjunto. Reportagens do que se passa nos locais, os tempos de antena a passar nas respectivas rádios, tudo isto faz sentido. E não é nenhum disparate em termos orçamentais, não é? Portanto, isso é tudo possível e toda a gente está de acordo nesse sentido. Claro que este tema só se fala, ele fala-se sempre, quando há apresentação de reivindicações, vamos assim dizer, de propostas, de coisas, ele aparece. Mas fala-se mais quando se avizinham eleições. E o que é que os partidos dizem? Não, agora não. Não há condições, estamos em cima das eleições, nunca há condições por este sistema. Portanto, é uma maldade que os partidos fazem às rádios locais e os políticos porque eles não gostam das rádios. Isso é uma questão que um dia ainda devemos discutir isso muito a fundo. Os partidos não gostam, de um modo geral, da comunicação social. Os políticos, de um modo geral, e os partidos, todos. E especialmente das rádios locais. Eu até ia um bocado mais fundo de todos os órgãos de comunicação social de proximidade. Aqueles que estão próximos, estão mais próximos. Claro, o Primeiro-Ministro gosta menos dos órgãos de cobertura geral, que tem em Lisboa, do que dos aqui que estão afastados. Mas os que estão aqui, os poderes aqui instituídos, gostam menos dos daqui de perto do que os outros. Em resumo, não gostam deles, não gostam. E então, entendem que tudo o que seja, ainda que racional, ainda que justo, ainda que necessário, útil, tudo o mais que quisermos dizer, é preferível não lhe dar. É preferível não lhe dar, a ver se os asfixiam. Mas, para grande azar dos políticos, as rádios ainda não se deixaram asfixiar. É extraordinário. Porque uma rádio não tem quem quer. É um concurso, tem uma licença, chamava-se um alvará, mas é uma licença. Por exemplo, um jornal pode-se fazer e desfazer. Portanto, é relativamente simples em termos burocráticos, licenciamento de registrar o título de um jornal. Mas uma rádio não é possível, porque só é limitado. Só há X licenças para determinado sítio. E isso é limitado. Isso, por um lado, protege as rádios. Mas, por outro lado, torna-as mais frágeis, não é? Porque, para competirem no mercado, não podem e nem devem fazer aquilo que muitas vezes fazem, que é ir para a insolvência, não, perde um valor extraordinário, que no fundo está a defraudar até uma população inteira, não é? Como é o caso das rádios locais. E os políticos, sabendo disso, manhosos, tentam asfixiar as rádios. E a maneira de asfixiar é não arranjar
fontes de receitas. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as rádios, como a nossa, não recebem um tostão público. É mentira, não é? Ninguém pensa nisso. A APR, nós já fizemos aí uma campanha a dizer, mas as pessoas ainda pensam que o Estado põe aqui dinheiro e que nós temos obrigação. Não temos obrigação nenhuma. A gente só tem as obrigações que decorrem da lei da rádio. Mais nada. E da lei em geral. E dinheiro, não temos dinheiro de lado nenhum. A gente tem que cumprir o que está previsto pela cedência da licença. Que não é dar voz a quem quer ter voz. Não, a gente dá voz a quem quer. Dentro dos princípios editoriais da rádio. Isso está perfeitamente estabelecido na lei. E a fonte de receita, e a rádio vive das receitas da publicidade. No fundo, o que paga o funcionamento das rádios são os anunciantes. São os nossos queridos clientes e comerciantes e pessoas que toda a gente ouve, que de facto, no fundo, apoiam a rádio. Apoiando-se assim, promovendo a sua atividade comercial, eles estão a apoiar a rádio. Isto os políticos não gostam. Eles até adorariam apoiar as rádios e os meios de comunicação. Para quê? Para os controlar. Como isso não é possível. Se for pagam, sim senhor, os tempos de antena, pagam a publicidade, algumas coisas que fazem, que patrocinam, muito bem, como qualquer outro cliente. Mas isso não lhes permite, quer queiram, quer não, controlar coisa nenhuma. Isso assim é que é independente. Depois fica tudo muito espantado e de boca aberta. Quando não chegam os jornais de Lisboa, porque eu não tenho jornais, não tenho que falar, mas sei, e as coisas, os problemas são os problemas. Os jornais locais e distritais, há anos que têm problemas de distribuição. Tinham o porto pago, deixaram de ter o porto pago, parte dele, contra a minha vontade. Fui sempre contra isso. E depois o problema não ficava resolvido, porque essa distribuição é feita pelos Correios, que hoje está uma desgraça. E, sendo feito, tem que ser feito por uma empresa de distribuição. É aí que está o problema agora que estamos a verificar. Mas o problema só é observado e só é falado quando se pôs o grande problema dos jornais nacionais impressos já não, que os impressos da Espanha, a maior parte deles, mas os publicados, editados em Lisboa, não chegam a uma certa distritos do interior. Mas o problema já é antigo. Claro, os políticos têm assobiado para o lado, porque a imprensa livre, a comunicação social livre, vive única e exclusivamente das suas receitas publicitárias. Bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana. É a última revista da semana do ano. Nós voltaremos em 2026 boas festas para a próxima. Todos. Boas festas para todos. Da minha parte e do Sr. Silvério Cunha, que hoje não está cá, mas estará connosco depois em 2026 novamente. A revista da semana fica por aqui. O encontro está marcado consigo no próximo ano. Sempre disponível na DNFM, em dnfm.com e no canal do YouTube. Boa tarde.